Escola O Pequeno Doutor, 26 anos. Aulas de produção textual com o professor Jonatas Rodrigues. Sua aula em casa. Oração do Pai Nosso. Vamos falar com Deus. Vamos juntos, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Mexeu, essa é a dança da estação. Essa é a dança da estação. Bate palmas pra lá, bate palmas pra cá. Mexe, agora vai parar. Mexeu, essa é a dança da estação. Essa é a dança da estação. Roda, roda pra lá, roda pra cá. Mexe, agora vai parar. Mexeu, faz carinha de alegre. Escapou, faz carinha de triste. Escapou, faz carinha de susto. Escapou, faz carinha de raiva. Escapou, faz carinha de quem? Faz carinha de quem tá gostando demais. Mexeu. Essa é a dança da estatua. Essa é a dança da estatua. Joga o braço pra cima, joga o braço pra baixo. Mexe, agora vai parar. Mexeu. Essa é a dança da estatua. Essa é a dança da estatua. Bate palmas pra lá, bate palmas pra cá. Mexe, agora vai parar. Mexeu. Essa é a dança da estatua. Essa é a dança da estatua. Roda pra lá, roda pra cá. Mexe, agora vai parar. Mexeu, faz carinha de medo. Estátua, faz carinha de sono. Estátua, faz cara de maluco. Estátua, cara de apaixonado. Estátua, faz carinha de quem? Faz carinha de quem tá gostando demais. Mexeu. Muito obrigado, tia Érica! Muito obrigado, tia Mônica! Obrigado, tia Laura! Faz carinha de quem tá gostando demais. Beijo, gente! Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leitão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto
Oi, criançada! Meus amores! Beijo do palhaço JR! Hoje Titio está passando na telinha através das nossas aulas remotas para poder comemorar o dia do circo. Olha, Titio hoje está vestido de palhacinho. Sabe por quê? No dia 27 de março é comemorado o dia do circo. E essa é a minha homenagem pessoal a todos os palhaços do Brasil, a todos os palhaços do mundo. E claro que o Titio JR, jamais ia esquecer de homenagear esses grandes profissionais que trazem sorrisos, que trazem alegria para a nossa casa, trazendo apresentações incríveis. Então vamos cantar, vamos dançar, vamos juntinhos, vamos lá, dançando com o Titio JR. É isso aí, meu povo! Muito obrigado! Muito obrigado a todos vocês por estar juntinhos com a gente, celebrando o Dia do Circo, que foi no dia 27 de março. Um beijo com sabor de melancia para todos os artistas de todo o Brasil que trabalha com a função de alegrar as nossas vidas. Vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos lá! Olá, criançada! E aí, tudo bem com vocês? Gostaram da abertura da nossa aula de hoje? Uma homenagem muito bonita ao Dia do Circo, que foi comemorado no dia 27 de março. Mas espera aí, está começando a partir de agora a nossa aula de produção textual. Sejam bem-vindos ao mês de abril! Isso, tanto presencialmente, estamos na sala de aula, como também remotamente, trabalhando no sistema híbrido, na sala de aula presencialmente e em casa. Mas eu acredito que vocês estão bem, hein? Muitos beijinhos com sabor de melancia. Gente, hoje são 8 de abril de 2021. Já chegamos a um novo mês e estamos chegando com um novo assunto. Hoje nós vamos trabalhar com caderno de redação, lápis e borracha. Toda a explicação que o professor vai dar hoje, vai mandar a foto no grupo para facilitar a compreensão e para vocês passarem a limpo no caderno bem direitinho de redação. Tá bom? Então, vamos começar. Gente,
Na aula de hoje nós vamos conversar sobre título e introdução do texto. A gente sabe que para construir um texto não é tão fácil. A gente precisa ter argumentos, nós precisamos ter ideias. E eu costumo dizer aos meus lindos alunos na sala de aula que para escrever muito tem que ler muito. Aquele que lê bastante, ele consegue ter muito conhecimento na hora da escrita. Tá bom então? Então vamos lá, começar a nossa aulinha de hoje. Uma redação é um texto. Vamos repetir em casa? Uma redação é um texto. E esse texto, ele é formado de uma passagem escrita em torno de uma ideia. Todo texto que nós temos que construir tem que partir de uma ideia, tem que partir de um assunto. Eu não posso fazer um texto, eu não posso fazer uma redação se eu não tenho uma ideia, se eu não tenho um assunto para escrever, ou seja, dissertar. Então a gente precisa ter uma ideia de um sentido. Eu preciso pensar em algo, ter conhecimento de algo para poder escrever esse texto. Bacana? Essa organização obedece a certos princípios, tá bom? E hoje, dia 8 de abril, nós veremos 2 pontos. E que pontos são esses? Título e introdução. Vamos conhecer a partir de agora como se identificar através de um título, diferenciando título de tema e como começar uma introdução. Estão preparados? Se liguem, porque está no ar a nossa aula. Gente, existem basicamente 3 tipos de redação. Quais são elas? A redação narrativa, que a gente chama narração, a gente tem a descrição e nós temos a dissertação. São 3 tipos de redação: narração, descrição e dissertação. Vamos conhecer passo a passo, uma a uma. Vamos juntos. O que seria uma redação narração? É contar, relatar uma história, seja ela real, uma história verdadeira ou uma história imaginária. Então, quando o professor ou alguém pedir, faça uma redação do tipo narrativa, está pedindo aí para você fazer uma narração contando, relatando uma história, seja ela real, que realmente aconteceu, ou uma história imaginária. O que é uma história imaginária? Quando o professor diz assim: crie uma história e dê uma imaginação à sua redação. Quer dizer, você criar da sua cabecinha é uma história imaginária. E criar ou escrever uma história real é algo que exatamente aconteceu. Então, esse é o tipo de redação narração. Ok? Já a descrição é descrever. Descrever é observar e falar do objeto, de pessoas, coisas, lugares a que o texto se refere. O texto descritivo você não pode criar da sua cabeça. Você vai observar pessoas, objetos, você vai descrever coisas, lugares que vocês visitaram. Então, descrever é falar do que você viu, é falar do que você observou. Então, esse é o tipo de redação, descrição. Já a dissertação é uma redação mais difícil. Sabe por quê? Porque a redação dissertativa ou a dissertação é
analisar, explicar, refletir, expor ideias, dar suas ideias, dar a sua opinião e defender seu ponto de vista. Então veja que a redação dissertativa ela é mais complexa, porque você vai ter que defender o seu ponto de vista, você vai defender a sua ideia. Então, basicamente, a redação tem 3 tipos: narração, descrição e dissertação. Pessoal, existe uma diferença entre o que é tema e o que é título. Ai, como tem muita gente que se confunde. Até papai e mamãe mesmo, que já estudou, que está estudando, ainda tem dúvidas. Há uma grande diferença, tá certo, na definição do que é um tema e do que é um título. Mas o professor, na aula de hoje, vai esclarecer bem direitinho, hein? Tema é o assunto abordado. Normalmente, quando nós lemos um texto, a primeira pergunta da interpretação textual é: qual é o tema do texto? O que é que significa tema? É sobre o que o texto está falando. Qual é a temática? Qual é o assunto que está sendo falado no texto? Será que é violência contra as mulheres? Será que é a falta de água no mundo? Será que é a transmissão da Covid-19? Então, o desenvolvimento do seu texto vai estar dentro do tema, que é o assunto abordado. Já o título é o nome do assunto que a sua redação irá ser desenvolvida. Por exemplo, se eu quero falar sobre o dia do circo, então o título da minha redação vai se chamar O Circo ou O Dia do Circo. Então, título é o nome do seu assunto e tema é o assunto que está sendo abordado, ou seja, está sendo distribuído em forma de texto. Não esqueçam, pessoal, é muito importante essa diferença. Vamos juntos. E o que seria uma introdução? Hoje nós vamos ficar só no título e tema e introdução. O que é uma introdução? É o início do texto. Todo texto tem seu início. E a gente não pode começar o texto já no desenvolvimento ou na conclusão. Então, a introdução é o início do texto, aonde você irá desenvolver o tema escolhido com clareza, com objetividade. Só que tem um detalhe: na introdução você não precisa escrever um texto grande, porque a introdução é apenas vamos dizer assim, uma rápida explicação sobre o título que vai ser abordado dentro do texto. Então, geralmente, podemos fazer uma introdução apenas usando um parágrafo. E esse um parágrafo pode obter de 5 a 6 linhas. Escrever de forma não pessoal, sem usar textos longos e apenas utilizando de 5 a 6 linhas em um parágrafo. Então, recapitulando, introdução é o início do texto, aonde você vai desenvolver o tema com clareza e com objetividade. Compreendido? Vamos agora à atividade do dia. E chegou o momento da
nossa atividade do dia, quarto ano. Prepara o caderno de redação, lápis e borracha e vamos ao nosso momento de produção. Atenção! Criar um texto no caderno de redação apenas utilizando 6 linhas. Que coisa mais fácil, mas sabe por que hoje nós vamos fazer apenas 6 linhas? Porque na aula de hoje nós aprendemos o que é título e tema e os tipos de redação. E nós vamos fazer apenas a introdução. E a introdução nós vamos utilizar apenas um parágrafo. Um parágrafo utilizando 6 linhas. Agora vamos recapitular uma informação muito importante. Antes do início das linhas, nós temos essa parte branquinha que nós chamamos de margem. No final das linhas, também nós temos a parte branquinha que nós chamamos de margem. Então não podemos ultrapassar as linhas e não podemos começar o texto antes da linha. E o que foi que o professor já ensinou em sala de aula? Antes de começar o texto, nós temos que abrir um parágrafo. Então, ó, coloca o dedinho e coloca o travessão. E aí você pode iniciar o seu texto com letra maiúscula e concluir o seu texto com o ponto final. Em 6 linhas, vocês vão fazer uma introdução falando sobre o que é a amizade para vocês. Ai, que tema lindo! É um título muito bonito. A amizade. Nós temos a amizade mais chegada do que irmãos. Nós temos o nosso pai, que é o nosso amigo. Nós temos a nossa mãe. Às vezes, na salinha de aula, nós temos um amiguinho, uma amiguinha. Então, o que é amizade para você e qual é a importância da amizade? Então, em 6 linhas, você não vai colocar um texto grande. É um texto pequeno, de um parágrafo, 6 linhas falando sobre o que é amizade e qual é a importância da amizade para vocês. Quando terminar, tira a fotinha do caderno, manda no meu privado para eu fazer a correção. E olha só, claro que eu vou querer uma foto de vocês com o palhaço JR. Isso aqui tudinho foi preparado para vocês. Então eu vou querer uma foto com o palhaço JR lá no grupo de redação, hein? Beijo no coração com sabor de melancia, gente. E até a próxima aula.